Características de autismo da minha adolescência que eu não sabia que era de autismo. Então vamos lá, a primeira característica é timidez. Eu sempre fui uma adolescente muito tímida. Não é uma característica assim que a gente possa falar, essa é uma característica super difícil de imaginar que é de um autista. Não. Porém, as pessoas achavam que eu era simplesmente uma criança, uma adolescente tímida. Eu tinha dificuldade para falar as coisas em voz alta, né? Então, por exemplo, na hora da chamada da escola, nossa, que agonia que me dava. Então, às vezes eu só ergui a mão. E eu acho que uma das coisas que dificultou também nessa questão de chamada é que o meu nome é um nome difícil. Então eu sabia, tipo, nossa, primeiro dia, quando o professor não me conhecia e ia chegando o nome, né? Porque o meu nome era sempre um dos últimos, ia chegando o Louvet e eu já ficava ali preparada, porque eu sabia que o professor não ia saber pronunciar meu nome, então eu já ficava lá esperando até ele perguntar. Deu Violet. Dele, tá. E aí, então, tipo, isso, querendo ou não, me deixava sempre, assim, com uma certa ansiedade, né? Então, por exemplo, trabalho em grupo, de apresentar na frente dos outros. Eu lembro que eu tinha que apresentar, sei lá, uma poesia. E, assim, coisas que eu, em casa, eu conseguia fazer muito bem. Digamos, eu tava ensaiando para essa apresentação de poesia. Mas chegava na escola, nossa, gente, que terror que eu suava frio, passava mal, muitas vezes faltava ou inventava alguma desculpa que eu não conseguia, pedia para apresentar o trabalho de alguma outra maneira, fazendo alguma outra coisa. Eu lembro até hoje que uma das poesias que eu tive que declamar uma vez era sobre, acho que sobre sapo ou sobre coelho, eu não lembro o que era. E a professora falou, eu só senti falta de você pulando igual um sapo no palquinho lá. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, nem a pau que eu faria isso, né? Só que em compensação, eu sempre fiz balé. Só que eu acho que no palco é diferente, sabe? Tipo, primeiro que você passa um tempão ensaiando, primeiro que você incorpora um personagem, segundo que você tá no palco, tem várias luzes, da plateia tá meio escuro, então você não fica focado no rosto de cada um. E eu acho não, eu com certeza prefiro fazer uma apresentação, falar com pessoas, assim, numa plateia de 1.000 pessoas do que uma plateia de 5, de 10. Claro, hoje em dia, principalmente se é um assunto que eu domino, é um assunto que eu gosto de falar, né? Vou falar com uma pessoa, 2, 20, 30, 50 mil, numa boa. Mas naquela época, principalmente declamar uma poesia, algo que eu não era muito confiante de fazer, nossa, muito difícil. A segunda característica é que eu sempre tive muita dificuldade em fazer amizades. Depois que as amizades estavam feitas, ia numa boa, mas fazer, né, aquele início, eu sempre tive muita dificuldade. E um pouco também de manter a amizade, principalmente quando eu via muitas mudanças nas pessoas, sabe? Tipo, eu tava acostumado com a pessoa, com aquela amiga sendo de um jeito e de repente ela mudava pra um jeito completamente diferente. Não no sentido que eu estivesse julgando ela, tipo, nossa, ela agia assim, agora ela agia assim. Não nesse sentido, mas assim, por questão de lidar com mudança mesmo, sabe? Tipo, você tá acostumado com a pessoa agindo de uma determinada maneira e de repente ela muda. Para eu lidar com essa mudança sempre foi muito difícil para mim. E eu acabava simplesmente me afastando, obviamente, perdendo algumas amizades. Mas eu tenho amizades que eu fiz quando era bem novinha e que duram até hoje. Algumas dessas amizades são do tipo assim, fulano, tô precisando muito da tua ajuda, tô mal, me socorre, né? A ponto disso. Tenho amigos que eu, né, mantive e fui mantendo contato, mas que é mais assim, tipo, se eu encontrar, vou conversar, vai ser um papo bacana e tal, mas não, tipo, a ponto de eu ficar ligando pra pessoa toda hora. Tenho amigos que hoje em dia a gente vive, né, comentando uma coisa na outra, nos stories, no Instagram e tudo mais, e muitos amigos que a gente foi simplesmente, né, se afastando, não um motivo muito específico, mas simplesmente só acabou. Hoje em dia eu consigo entender muita coisa, eu consigo ver que muito era porque eu simplesmente me calava, eu me fechava, eu saía de perto, eu me afastava. Muitas vezes porque eu não sabia verbalizar o que eu estava sentindo, não conseguia explicar o porquê de algumas coisas. Então eu acabei perdendo muitas amizades por culpa minha, assim, eu sei disso hoje em dia, mas antes eu não entendia e eu pensava, nossa,
eu não sei fazer amigos, eu perco todo mundo, né? Então, por isso que eu sempre falo, o diagnóstico é libertador. E em relação a essas amizades, em relação a fazer as amizades, eu sempre fui do tipo que era adotada por amigas, pelas amigas mais extrovertidas. Então, por exemplo, tinha uma amiga que era mais falante, mais comunicativa, me via quietinha num canto, me chamava, começava a conversar comigo, aí eu me soltando, e aí ia ouvindo outras amigas. Então, durante toda a minha vida foi assim, até hoje em dia é assim. Agora, casada com o Marcel, que é uma pessoa mais extrovertida, é mais fácil, porque ele faz esse papel por mim, sabe? Tipo, ele vai, convida a pessoa, ele vai, conversa e tal. Mas eu tomar iniciativa é mais difícil. Quando eu lembro que até hoje, assim, tipo, as vezes que eu tive as minhas amigas, sempre foram elas que vieram conversar comigo. Eu até pensava, eu queria fazer amizade, eu quero tentar, mas não conseguia. Com certeza, se eu soubesse do meu diagnóstico na minha adolescência, tudo isso eu acho que teria sido diferente, porque eu iria trabalhar as coisas de uma maneira diferente, ia trabalhar comigo de uma maneira diferente. Eu acho que os meus pais iam saber lidar melhor como me direcionar, sabe? Então, meus pais sempre foram muito assim, de tipo, Violet, quando a pessoa agir assim, faça assim, né? Eles sempre me deram essas dicas, acho que eles, né, viam como que eu era e tal. Mas eu acho que eu precisava de algo mais certeiro, sabe? Tipo, quando você quer fazer uma amizade, você chega na pessoa e você pode falar isso, você pode falar isso, você pode perguntar isso, você pode contar isso de você. Não conte isso de você ainda, sabe? Essa troca, eu acho que faltou muito e eu não sabia como fazer. Terceira característica é que eu era uma pessoa muito... Ainda não sou. Uma pessoa muito ligada a regras. Então, o jeito que os professores falavam para eu fazer determinada coisa, ou o que me falassem para fazer, eu ia fazer daquele jeito que eles estavam falando. E se algo saísse dos conformes, eu ficava muito nervosa. Então, não só com regras, mas tipo, com horários, né? Porque, querendo ou não, horário é uma regra, né? Tipo, a escola começa, sei lá, 7h15. Então, se eu chegasse atrasada, nossa, que desespero, que agonia. Ou perder dia de trabalho, prova, sempre fui assim, não era algo que eu conseguia lidar, tipo, poxa, tudo bem, que pena, tá? Não, era sempre crise na certa, eu ficava sempre muito nervosa. Então, se algum professor falasse, olha, gente, mesmo se ele brincasse assim, não olhe pro lado, porque quem olhar pro lado vai perder ponto. Vocês podem ter certeza que eu ia ficar assim, aqui. Eu não ia nem fazer isso aqui, porque imagina eu quebrar a regra. O quarto ponto é que, ao mesmo tempo que eu era muito madura para algumas coisas, eu era muito ingênua para outras coisas. Então, por exemplo, a maioria das minhas amigas beijaram muito antes que eu, papinho de menino, de namoro, essas coisas. Sempre elas eram mais cedo e eu sempre mais bobinha. Eu sempre tava na fase mais, tipo, ainda tô brincando de Barbie. Tanto é que eu brinquei de Barbie até, meus 14, 15 anos. Então, eu sempre tive isso, sabe? Tipo, de algumas coisas que as meninas já eram mais maduras, eu ainda ficava mais na minha, não me interessava muito. Achava meio bobo, sabe? Tipo, nossa, aquele grupo só fica falando de menino, mas os meninos são meus amigos, por que não tem que ficar falando deles, sabe? Tipo, eu não entendia muito isso. Mas aí, em compensação, em alguns outros pontos, eu era muito mais madura, eu tinha uma cabeça mais madura, um papo mais maduro, eu queria falar de coisas que as amigas da idade não viam interesse, então, tipo, era meio que um equilíbrio, assim, então, muito infantil e ao mesmo tempo muito madura para algumas coisas. E isso também entra um pouquinho, a característica número 5, que é que eu sempre tive mais facilidade em fazer amigos do sexo oposto, né? Então, no caso, com meninos. Sempre foi mais fácil para mim fazer amizade com meninos, ou fazer amizade com pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. Eu acho, depois de ponderar muito hoje em dia, eu acho que isso se deve um pouco ao fato de que as crianças da mesma idade, elas meio que se comparam, meio que tem uma competiçãozinha, principalmente na adolescência, né? Tipo, quem que é mais linda da sala, quem que é mais estudioso, quem que é
o mais popular, quem que é a menina que consegue fazer tal coisa, sabe? Então, sempre tinha essa competiçãozinha. E eu via que eu não era competição das mais velhas. E também não era competição dos mais novos. E também não era competição dos meninos. Entende? Como que vai... A gente vai se moldando pro que... A gente vai indo pro que é mais fácil, o que é menos estresse, o que é menos... sair da zona de conforto. A sexta característica é que eu sempre tive muita dificuldade em expor o que eu sentia. Então, se tivesse alguma coisa errada, eu tinha dificuldade para explicar, ficava com receio, eu tinha dificuldade em magoar a pessoa. Então, eu não conseguia, tipo, se eu falar isso, eu vou magoar, então melhor não falar. Então, por exemplo, várias vezes eu deixei de pedir para um professor arrumar uma nota minha numa prova, porque eu pensei, como que eu vou falar pra ele que errou? Eu acertei, mas como assim? Então eu deixava de falar, ou às vezes tinha alguma coisa errada acontecendo na sala, eu não conseguia falar. Ao mesmo tempo que eu tinha um senso de justiça muito grande de querer dedurar algum amigo, alguma coisa, ou alguém que estava fazendo uma coisa errada, eu não ia falar. Porque eu pensava, não vou falar, não vou saber falar, não vou saber explicar, vai me prejudicar, vou prejudicar o outro. Então, tipo, eu ficava nesse limbo, sabe? Muitas vezes, até eu acabava me prejudicando por não falar. Eu lembro que, por exemplo, teve uma vez que a sala toda tava jogando bolinha de papel um no outro e um menino jogou uma bolinha e caiu bem no meu olho. E eu não consegui falar pro professor quem que foi. Era um menino que eu acho que era um amigo meu, então eu não conseguia falar, foi o fulano, não sei o que. Não. Fiquei quieta ali, muda, e de preferência, assim, se ninguém percebesse que a bolinha tinha ido no meu olho, melhor ainda. Infelizmente perceberam, lembro até hoje. Mas, assim, então, eu passei por diversas situações na escola por não conseguir falar. E não conseguir me abrir em casa também. Até porque, tipo, eu pensava assim, tá, vou me abrir em casa, mas pra quê? Vão me ajudar no quê? Vão me explicar o quê? Entende? Então, se eu soubesse, eu acho que do autismo hoje em dia, se meus pais soubessem, eu acho que todo mundo saberia uma forma melhor de falar comigo. Eu muito provavelmente faria algum tipo de terapia que me ajudaria a saber me expressar mais. Então, hoje em dia eu sei que eu colho muitas coisas que eu fui sofrendo, mas que eu vou trabalhando em terapia e que agora com o diagnóstico tudo fica levemente mais leve. A sétima característica foi a minha dificuldade em fazer contato visual. Toda vez que eu estava olhando para as pessoas, eu não estava prestando atenção em nada do que estavam falando. Eu estava apenas prestando atenção no fato de que eu tinha que ficar olhando pro rosto da pessoa. Era só isso. Então eu ficava lá. Fica olhando, não desvia, olha, não desvia, olha, fica olhando. Principalmente porque as pessoas falavam, quem desvia o olhar é porque não tá olhando na pessoa, porque a pessoa não é confiável, ela não demonstra confiança. Então eu sabia que a hora que eu tava olhando, eu tinha que ficar olhando. E, gente, durante muitos anos eu achei que todo mundo pensava isso. E não, para muitas pessoas isso é algo muito natural. Mas para mim sempre foi algo assim, tipo, tem que olhar. Tanto é que quando eu não olhava, eu conseguia prestar muito mais atenção. Oitava característica é que desde novinha eu já tinha estereotipias. E como vocês sabem, estereotipias são movimentos repetitivos, né? Tudo que a gente fica fazendo por um longo período de tempo. E uma das minhas estereotipias era ficar apertando minha orelha. Acho que eu já até comentei isso em alguns vídeos. Principalmente se minha orelha tá geladinha, uma coisa que eu adoro fazer isso até hoje. Outra coisa que eu sempre fiz é chacoalhar as pernas. Tá, sabe? Tipo, de tremer, assim, ficar chacoalhando. Algo que hoje em dia eu consigo ver que era uma estereotipia é que, por exemplo, eu fazia balé e durante o dia eu ficava fazendo vários passos de balé. Ou ficava na meia ponta, ou ficava saltitando, ou ficava andando, né, tipo, na meia ponta, ou ficava rodando. Eu sempre estava em algum movimento e eu pensava, essa coisa do balé, só tô praticando. E não, já era estereotipia. A característica é que eu sempre fui muito literal. Então, o que falassem pra mim era o jeito que eu ia entender. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele conta que quando ele era pequenininho, a mãe dele falou pra ele assim, vai na padaria e compra 8 pães. Se tiver ovo, traz 6. Ele foi na padaria, chegou lá, perguntou, tem ovo? Tem. Então, vou pegar 6 pães. Então é um exemplo aqui bem simples, mas é algo que eu já vi muitas vezes autistas pensando assim. Eu sempre fui uma criança muito literal, então o que me falasse, faz
5 vezes, eu ia fazer 5 vezes. Não ia fazer nem 4, nem 6, eram 5. Compra 10 pirulitos. Eram 10 pirulitos que eu ia comprar. Ó, isso aqui, leve ali, coloca ali na casa, na caixinha ao lado e tal. Eu ia, colocava ali. Então eu não conseguia pensar, não deve ser essa, deve ser essa daqui. Não, eu não pensava nisso, eu não pensava em outras opções, outras ideias, outras maneiras, não. Se me falaram daquele jeito, era daquele jeito que eu ia fazer. E é claro que existem várias outras características minhas durante a minha adolescência, e se você quiser parte 2, já comenta aqui, já deixa aqui nos comentários, e outras características que vocês apresentem ou apresentaram na adolescência de vocês, já coloca aqui pra eu ver também se eu me identifico com vocês. Espero que tenha sido muito bom esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e nos vemos na próxima. Tchau!